Sejam bem-vindos a mais uma Essential Life. E esta noite nós temos um convidado muito especial, muito querido, um médico de vastíssima experiência, que teve uma vida acadêmica extensa, foi professor de medicina na PUC e na Unicamp, e desde cedo trabalhou muito com a radiestesia, a biorressonância, o Bidigital Ring Test. E com isso ele foi construindo um conhecimento empírico e teórico imenso, de forma que ele trouxe muitas contribuições para a medicina. Então, eu aprecio muito, já fiz vários cursos com ele, considero ele um grande professor, e ele vem falar hoje sobre um assunto muito pouco desenvolvido. Ele é bastante citado dentro da classe médica, mas de uma forma um pouco mais teórica. E ele avançou, através de suas pesquisas com radiestesia, avançou muito na abordagem diagnóstica e terapêutica deste problema, né? Então, por favor, doutor Modesto, gostaria de passar a palavra. Luci, é sempre uma grande alegria poder estar conversando contigo. Nós começamos o Bidort junto e ficávamos sentados um próximo do outro e fizemos o curso. Foi lá que nós nos conhecemos. E desde então você seguiu um caminho, eu segui um pouquinho diferente, mas todos nós tivemos a sorte de desenvolver coisas novas. Você na sua área e eu na minha área. Então, o que eu vou trazer hoje é uma coisa que não está ainda totalmente terminado, porque é uma coisa muito nova. É como fazer diagnóstico de barreira hematoencefálica, saber quando ela está alterada e em que situações, principalmente, isto está acontecendo. Porque, infelizmente, foi uma coisa um pouco deixada de lado. Não sei se pela dificuldade de ser feito o diagnóstico, mas mexendo com bidort e radiestesia, ela não tornou-se relativamente fácil, entendeu? Então, nós começamos a atender e sempre eu examinei, procurei examinar o corpo inteiro. A primeira coisa que aconteceu, que me fez lembrar a barreira hematocefálica, foi um atendimento de uma mocinha, uns 16 anos. A queixa qual que era? A mãe fazia queixa que ela era muito rebelde e que tudo que a mãe falava, ela xingava, perdia totalmente a condição emocional mais adequada e um relacionamento bom entre uma filha e uma mãe, sem respeito e tudo mais. E ela veio com essa queixa. E eu encontrei o quê? Pesquisando, encontrei metais tóxicos e metais pesados no cérebro. Bom, como eu não encontrei mais nada diferente dela, eu fiz o tratamento dos metais como eu normalmente faço quando ele está no fígado apenas. Normalmente, quando está no cérebro, também está no fígado. Então, eu fiz o tratamento com fitoterapia. E essa mãe demorou uns 3 meses para voltar com ela. Quando a mãe voltou, a mãe falou: graças a Deus, ela mudou totalmente. Hoje é uma menina que não xinga mais, não reclama. Eu me dou muito bem com ela. Maravilhosamente foi da tua consulta, daquilo que você mandou fazer. Para mim foi um estranho. Eu até me assustei, porque eu não esperava tanto. Muito bem, essa foi uma condição que eu vi. Aí depois, isso bem mais recentemente, eu atendi um garoto com autismo e com crise convulsiva. Muito bem. Ele é pequeno ainda, tem 3 anos apenas, Leonardo. E a mãe veio pedir para mim o que poderia fazer, por causa que a criança tomava 3 remédios anticonvulsivantes. Mesmo assim, apresentava uma convulsão por semana. Uau, nossa. Que grave, né? Então, a mãe estava preocupadíssima que não sabia mais o que fazer. Ela falou: eu fui nos médicos da minha cidade, mas ninguém está resolvendo. Será que o senhor teria alguma saída? E eu já vinha pesquisando um pouco mais autismo. E a criança tinha autismo, mas ela tinha crise convulsiva junto, que eu
admitia aquilo que todo mundo fala da crise convulsiva, que tem um foco cerebral, tal. E aí eu perguntei para a mãe se tinha eletroencefalo, ela falou, não, tem sim, mas não mostra nada no cérebro, nenhum foco cerebral. E ele tinha crises convulsivas toda semana, mesmo tomando os remédios. Só que a mãe se queixou também que ele tinha uma certa intolerância aos remédios. Ela queria, ela estava louca para tirá-los, mas não podia tirar, porque ele estava tendo crise convulsiva e já estava tomando 3 remédios. Bom, eu examinei e vi que o garoto tinha o quê? A falta da barreira hematocefálica. Como é que você vê isso? Você testa o cérebro inteirinho e você vê por radiestesia que ele é anti-horário, é negativo, todo o cérebro. E quando você faz BIDORT, você abre o BIDORT, mostrando que ali tem um problema. Muito bem. A primeira coisa que eu fiz, eu falei, bom, vou testar metais pesados. Aí eu tinha os metais pesados, eu tinha alumínio, mercúrio, chumbo, arsênico, cobalto, berílio, isso mais ou menos é o que eu ainda estou utilizando. Peguei cada um deles e testei no cérebro da criança. Tinha todos mostrando o que tinha no cérebro. Pela radiestesia, você mostra a parte cerebral através da biorressonância. A radiestesia, quando dá biorressonância, ela faz anti-horária. Uhum. E o Bidort mostrava também biorressonância. Abria o Bidort em toda a cabeça dele. Bom, eu lembrei daquele outro caso, por isso que eu também fui testar os metais, e aí eu raciocinei o seguinte: se tem metal na cabeça, naquela moça eu não sabia nada de barreira hematocefálica. Se tem, é porque não está tendo, a barreira está permitindo essa entrada. Isso. Aí perguntei para a mãe se ela tinha feito as vacinas normais da criança. Ela disse que tinha feito todas, que estava completo. E que ela falou o seguinte para mim: até um ano e meio, ele ainda estava normal. Depois disso é que começou a aparecer tudo. Bom, eu tinha já visto uns dois, pelo menos, indivíduos que tinham relacionado lesão cerebral com a presença de metais pesados no cérebro, a presença deles. Então, o alumínio atravessa qualquer barreira boa, mas chumbo, mercúrio, não atravessa a barreira. Se você identifica isso no cérebro, é porque a barreira não está boa. Foi isso que eu fui checar. Deu a presença de todos os metais no cérebro. Bom, eu falei, bom, não tem barreira hematocefálica. Até hoje, eu tenho procurado ler, levantar trabalhos sobre barreira hematocefálica. A única coisa que eu encontrei para ajudar a barreira é alguns indivíduos dizendo que o esporte pode ajudar a melhorar a barreira hematocefálica. Mas eu não aceitei. Eu fui atrás do quê? Da microbiota intestinal, porque foi isso que eu fiz com aquela menina. Eu mudei a microbiota dela, orientando a dieta. E ela saiu sozinho do quadro, daquela agressividade e tudo. E que era realmente também a falta de barreira. Muito bem. Então eu programei para o garoto. Mas eu tinha que, pela situação que nós estamos passando, é muito o número de pessoas contaminadas com o chamado óxido férrico de carbono. Para dizer a verdade, praticamente é 100% do meu consultório. Todos têm isso, na primeira consulta. Eu também. A minha experiência também é essa. Só Então, não todos tem estão quem assim. já está em tratamento, né? Tá? E por um trabalho que eu tenho, que uma hora eu tenho que mostrar para você, eu, eu não publiquei esse trabalho. Eu tenho ele já 1 ano e meio. Como eu detectei esses metais, e esses dois indivíduos que também falaram sobre o efeito das chamadas picadinhas, que estavam tendo problemas, e isso também facilita a você ter um cérebro negativo. Se você pegar por Bidort todos hoje em dia, em geral você vê que o frontal deles estão lesados. Como começa a doença de prion
que é ocasionada por uma proteína normal, que pode ser a proteína spike, que é uma proteína normal no cérebro, entendeu? Provocando isto. O Alzheimer é uma forma mais lenta disso daí, porque a doença de prion evolui mais rápido, é a doença da vaca louca. A maioria dos meus pacientes tem o frontal, mas eu ia ver na criança em volta. Em volta dos outros pacientes é tudo positivo aqui. E quando você pega o celular, aponta um pêndulo, ele gira horário, porque está bom. Quando não tem barreira, é anti-horário e abre o bidorte. E aí eu pego os metais pesados, ponho na mão da criança os metais pesados, ou pode ser até na minha mão fazendo a coisa, que vai dar na mesma situação, mostro que tem metais pesados estes, como mercúrio, alumínio, berílio, tudo no cérebro. Uhum. Então você pode dizer que não tem barreira hematocefálica. Bom, o que é que eu fiz? Orientei a mãe, primeiro, para a criança ficar livre do óxido férrico de carbono. Eu tenho uma espécie de mandala que eu bloqueio o ímã do processo e bloqueado o ímã, na realidade, você transforma esse óxido férrico de carbono inerte, porque ele tem várias frequências, ele trabalha com frequencial de várias coisas. Mas sem o ímã, ele perde tudo. Ele perde frequencial de tudo. E aí depois o nosso sistema imune consegue limpar em praticamente entre 4 e 5 dias. Uma das coisas que eu ensino todos para ver se ele tem o óxido férrico de carbono é pegar uma moeda de 5 ou 10 centavos, colocar aqui ou no lado direito ou no lado esquerdo, comprimir e soltar. Se você não está contaminado, essa moeda não pode ficar grudada mais do que 40 segundos. Ela acaba caindo sozinha. A minha já caiu provavelmente com 10, 15 segundos. Bom, o indivíduo que está contaminado, isso fica grudado e muitas vezes não cai. Tem que tirar depois de 5 minutos do indivíduo, porque não cai. Mostrando o efeito do ímã do óxido férrico de carbono. Na realidade, é um grafite que foi colocado ferro, e o ferro torna um ímã. E, na realidade, foi baseado nesse ímã que montaram várias frequências. Frequência de nagalase, frequência de proteína spike, porque a proteína spike não foi visível até agora. Ninguém isolou. Todo mundo fala em proteína spike, mas ninguém isolou. É a frequência do óxido férrico de carbono presente que determina a ação frequencial da proteína spike. Então, vocês fazendo antifrequencial, você também bloqueia, certo? Eu Muito sempre bem. percebo que tem um paralelo, tanto do óxido com o da proteína S. Então, sempre quando tem uma certa quantidade de um, tem a ressonância da quantidade do outro. Assim como Sim, quando limpa sim, um, o outro, a ressonância do outro também desaparece. mas é por isso. Porque a proteína spike é uma proteína, mas ela é uma nanopartícula. Eu fui estudar perfeitamente nanopartículas e cheguei a procurar um especialista em nanopartícula. Sabe o que ele me falou? As nanopartículas têm uma característica. Elas entram no organismo e entram no DNA. Acontece que ela vai dar lesão cerebral, lesão de tireoide, isso é meu. Lesão do fígado, lesão do baço, lesão de rins, lesão de articulação e fica na pele, formando ondas. Por isso que o indivíduo contamina o outro a uma distância menos de 1 metro. Isso é feito por causa de nanopartículas que todas têm essa característica. Então, quando você bloqueia o ímã, acaba também não grudando e acaba você não conseguindo passar de um para o outro, Uhum. porque você bloqueia o efeito das nanopartículas, que é o próprio óxido férrico de carbono, Incrível. certo? Muito bem. Sim. Isso é uma parte, porque eu tenho que limpar isso, porque senão ele me atrapalha na evolução mexendo com energia. Então, a primeira coisa que eu faço em todos é demonstrar que o indivíduo tem e limpar.
Eu tenho uma condição que eu ponho em cima de uma mandala minha, as mãos, que tem uma energia escalar potente. Em 1 minuto, o ímã fica bloqueado. E eu bloqueio o ímã também em todo o prato. Então, o indivíduo colocando embaixo do prato, ele não se contamina mais. Além de quando ele põe 1 minuto as mãos, ele ganha uma energia tão grande escalar que ela impede que você, por 36 horas, o indivíduo se contamina por uma outra pessoa. Ele só vai se contaminar se ele ingerir o óxido férrico de carbono, que está hoje em todos os alimentos. Olha, eu estive em São Paulo e eu ia fazer uma live, demorou muito essa live. Eu estava com vontade de comer alguma coisa, falei, não, eu não como nada fora de casa. Mas eu vou pedir, sabe o quê? Um cappuccino. Pedi um cappuccino. Eu me contaminei com óxido férrico de carbono. Eu fui para a reunião contaminado. Ainda bem que eu tinha lá mandala, eu pus a mão e já me limpei na hora. Nossa, Coca-Cola tem um monte. Não, a Coca-Cola foi comprada pelo Bill Gates só para Sim. contaminar a Coca-Cola. Uhum. Hoje já tem um monte de outras bebidas todas contaminadas. Todo chocolate está contaminado. Provavelmente o chocolate que entrou no meu cappuccino, porque o cappuccino tem uma parte de chocolate, Uhum. você contamina. Que Então, coisa. então você Hum. contamina com maior facilidade. Depois eu vou dizer uma coisa que eu descobri que é espetacular, porque depois que eu descobri isso, já o óxido férrico de carbono não está sendo um problema para mim. Tá? Mas eu vou te falar ainda até o final. Muito bem. Então, eu vou continuar naquele menino que tinha autismo, e por causa do autismo, o autismo não tem barreira boa. Ela é lesada depois de 1 ano e meio. Então, a criança nasce bem, fica bem, cumpre todas as suas vacinas ou as suas picadas, e depois de um tempo começa a modificar o seu comportamento. Ficar introvertido, não se manifestar mais, e a mãe começa a ver, observar, então, todas as manifestações do espectro autista. Muito bem. Todos dos 20 que eu examinei não tem barreira hematocefálica. Então, isso é certo. Mas também TDAH também não tem barreira hematoencefálica. E 2 casos que foram tratados e que eu acompanhei só por causa de estar acompanhando notícias na internet, na parte de remédios, tal, tal. Uma mãe falou: Não, eu tenho lido bastante, tenho feito muito a medicação. O meu garoto tinha autista, hoje ele tem TDAH. Então, hoje eu admito que o TDAH é uma forma um pouco mais leve do que o grau de comprometimento da barreira do indivíduo com autista. 2 casos, as mães tratando sozinho, pegando tudo que elas escutam por aí, escuta de um, escuta de outro, isso, aquilo, conseguem melhorar, mas eles vão para TDAH. E o TDAH também não tem a barreira, só que eu ainda não comecei a estudar, comparar barreira mais comprometida e barreira menos, porque tudo isso é muito novo para mim, como é novo para todo mundo. E aí eu comecei a examinar mais pacientes e procurando examinar o cérebro. Bom, eu encontrei alteração de barreira em pessoas que são mais agressivas. Então, criança, eu hoje mesmo vi um menino autista, já com idade um pouco avançada, porque a mãe esperou demais, com 12 anos, lá no meu consultório. Ele não tinha barreira, ele era autista, e a mãe falou: às vezes ele é muito agressivo. E Uhum. isso me deu um estalo. Eu lembrei da menina que era agressiva com a mãe, que a mãe depois achou que ela ficou uma seda. Uhum. Muito bem, eu comecei a orientar a mãe no tratamento. Não existe droga que refaz a barreira. O que refaz a barreira é uma boa microbiota. E uma boa microbiota só aparece com uma boa orientação dietética para aumentar a microbiota de maneira fantástica, acima de 100 trilhões. Porque acima de 100 trilhões, a microbiota vai acabando com todo o processo inflamatório do abdômen. E eu ainda sigo Hipócrates, que na época dele, ele já tinha dito alguma coisa. Ele falou, primeiro, faça uso do seu alimento no lugar do seu remédio. E no lugar do seu remédio, faça do seu alimento.
Isso é uma coisa que ficou e todo mundo guardou. Mas a grande maioria não guardou uma outra frase importante que ele falou. Ele falou o seguinte: todas as doenças derivam do intestino. Só que na época dele não se conhecia a inflamação. A inflamação só veio com a descoberta do microscópio. E outros pesquisadores depois, e um grande imunologista russo, falou o seguinte: todas as doenças derivam do intestino inflamado. Então eu segui isso. Orientei dieta para acabar, fazer uma microbiota espetacular. E acabei descobrindo que, em alta frequência da minha mandala, eu conseguia ter uma microbiota mais rápido. Então, pacientes que eu comecei a tratar um tempo atrás, autista, eles só melhoravam a microbiota depois de 5 meses. E aí, era só depois disso que eu conseguia melhorar a vida do autista e ele sair do quadro totalmente do autismo. Esse Leonardo, a mãe ligava para mim semanalmente, totalmente desesperada, por causa que ele passava mal com os medicamentos para crise convulsiva e apresentava o autista. E ela estava desesperada. E aí eu falei, bom, primeiro eu forneci para ela mandá-la, mas ele acabava se contaminando porque ele tinha vários que entravam em casa para fazer ora fisioterapia, ou outro para fazer fonoaudiologia, e todos esses estavam contaminados. E acabava contaminando o menino também. Até que eu me cansei, eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou dar para você um ventilador modificado, que foi a minha última descoberta. Eu descobri, que é a minha maior descoberta, que o ventilador transforma a energia cinética de rotação, quando tem um selo grudado, que é um selo de saúde, em energia escalar para o ambiente. Então, você aponta um ventilador em movimento, se não tiver nada, não altera nada o pêndulo. Mas se tiver os selos lá, ele roda positivo de maneira fantástica. Isso veio a ideia para mim, na realidade, não foi por acaso. Foi admitindo o seguinte: eu escutava sempre dizer que grupos de baleia aparavam muitas vezes na praia, e elas se encalhavam na praia. Bom, a baleia seguia pelo Polo Norte e Polo Sul. Mas quando passa um navio próximo dela, a energia cinética de rotação faz atrapalhar a baleia com a sua posição norte e sul, e ela fica desorientada. Como as baleias é a mesma coisa, como o cavalo, tudo, tem uma só que dirige, todos vão atrás daquela. E acabam, muitas vezes, ela seguindo um caminho errado. Bom, eu falei, caramba, eu vou fazer um teste no meu ventilador. Grudei os selos e apontei o pêndulo. O pêndulo, eu falei, tá, já achei o que eu queria. Já achei o que queria. Um gerador de energia escalar. Aí, eu comecei a ver que eu punha o gerador e punha água próximo. E a água ganhava energia. Eu já sabia que eu já tinha selos que eu colocava embaixo de água e eu tinha a água recebendo a energia do selo. Mas quando eu estava examinando as coisas, eu deixei o ventilador ligado. E eu fiz as medidas à noite. De manhã, de novo, eu fui repetir. Na hora que eu vou repetir, eu falei, caramba, eu errei tudo ontem à noite. Aumentou tudo. A energia está muito maior por radiestesia, porque são quilômetros de energia. Uhum. Aí é que eu vi o que eu tinha descoberto. O ventilador com selos manda energia para o ar, mas essa energia é sempre a mesma, porque ele tem a mesma rotação. Ela vai até um nível e para. Mas os meus selos e a minha mandala têm energia escalar cumulativa. Então, ele está ligado, aquilo vai ganhando, vai modificando. Como aquilo ficou ligado, ela acumulou energia. Então, um dia eu fiz, deu, vamos dizer, 100 quilômetros. No dia seguinte, eu já peguei 120 quilômetros. Eu falei, como? Eu errei em 20? Não é possível. Alguma coisa está errada. Deixei tudo. Voltei a fazer no outro dia, não estava mais 120, estava Era 140. mais. E 40. E cada vez. Aí eu falei, ah,
A mandala tem energia acumulativa, ela vai guardando. Moça, Incrível, né? isto foi a grande jogada, porque isto me ajudou em todos os tratamentos. Não É, só resolve o problema do autista, por quê? Porque ele se recontaminava com cada um que vinha. claro. Acontece que o gerador, ou eu vou pegar uma só para você ver, senão fica difícil. Um instante só. Então, minha gente, o grande problema é a recontaminação, né? Porque se metal tóxico está presente em tudo, então, por mais que você vá limpando, ele volta a contaminar, né? E se a pessoa está com a barreira alterada, vai para o cérebro também. Eu cansei de fazer dosagem de metais tóxicos e na área alterada, na área doente, sempre tem uma quantidade enorme de mercúrio, chumbo, alumínio, níquel, cádmio, né? Mas quando isso vai para o cérebro, dá um problema maior, né? Alterações de comportamento, alteração de humor, né? E mais E, uma coisa: as crises convulsivas são desencadeadas quando tem no cérebro algum lugar que eu não sei exatamente qual, tem um efeito de excitação, os metais pesados, e o indivíduo desenvolve crise convulsiva. olha Porque na só, hora que eu acabei com o autismo dele, eu acabei com a crise convulsiva. E hoje ele não tem remédio nenhum. Só tem o ventilador ligado e uma mandala na frente dele para ele pôr todo dia as mãos na mandala para aumentar a imunidade. que maravilha. Acabou. Acabou o autismo e acabou a convulsão. Então, o ventilador fez com que a quantidade de energia na mandala fosse progressiva. Mais ou menos eu te dou uma ideia. Uma mandala tem um número grande de elementos, parte de selo, parte de várias coisas, de energia. De média, uma mandala minha tem, medido por radiestesia, porque não tem como na prática ver isso, tem 50 quilômetros de energia. Uhum, Quando você tem um ventilador como este, que tem um selo de saúde em cada hélice, uhum. não sei se dá a ver, mas é a letra M que está aí Dá para para ver, fora. sim. Aham. Tá? Então, em cada hélice, na ponta da Na hélice, ponta. para dar mais energia, porque essa distância é importante para ser mais energia. Se você colocar próximo, ele não dá tanta energia. Então, quanto mais longe, maior a energia. Então, eu ponho exatamente na ponta. Isto, a cada 10 dias, dobra a energia da mandala. E também aumentaria a energia do nosso corpo, Claro, se você fica perto do ventilador. Por exemplo, claro, você deixa aumenta o também. ventilador no quarto ou num local que você fica bastante tempo. Você não esteve num lugar, foi uma pena. Eu fui convidado, né? Eu não sabia quem iria estar lá e quem não ia ter. Eu fui convidado pelo John Kane. O John Kane é um jornalista em que lançou uma revista americana aqui no Brasil. E quando ele lançou essa revista, eu encontrei lá vários indivíduos que falam sobre óxido férrico de carbono. Entendeu? Inclusive Maria Emília Gadelha estava lá. Também ela foi convidada. E ele lá tinha um ex-vereador que apareceu lá forte, tal, tal. Eu falei, eu vou mexer com esse fulano. E no final, eu peguei a mandala, pus em cima da minha perna e falei para ele, olha, eu tenho uma mandala que aumenta a força do indivíduo. Você quer testar? Ele falou, claro. Eu falei, então vamos fazer um braço de ferro. Ele, tudo musculoso, né? Eu, sem a mandala, pus a mão em cima. Eu queria fazer a propaganda da mandala. Fiz o braço de ferro com ele, ele foi ganhando progressivamente. Eu falei, tá bom, você vai ganhar. Não precisa cansar o braço. Mas deixa eu fazer uma coisa agora. Eu vou pôr essa mandala aqui, vou pôr a mão em cima e vamos repetir. Ele topou. Pode fazer força, tá? Eu falei, você tá fazendo bastante força? Tá, então tá bom. Ele ficou louco. Aquela mandala já estava com uma energia de monte que eu tinha colocado nela. Não era uma mandala normal já. Então, o que aconteceu? Com esta mandala e captando mais energia, o indivíduo entra no campo que vai até a 1 quilômetro de raio em torno do ventilador. Em 5 minutos, tira todo o óxido grafeno do corpo.
E se a pessoa está trazendo alimento para casa, tira o óxido de grafeno do alimento também. Então, Ah, o garoto começou a comer tudo só, sem mais contaminação. É o primeiro caso que eu resolvi em 3 meses. É o Leonardo, ele resolveu tanto a crise convulsiva como resolveu o autismo. Porque nossa. refez em 3 meses a barreira hematocefálica. Eu não consegui nem ninguém em 3 meses. Eu consigo em 4, em 5, em 6. Mas antes da mandala, antes do ventilador, mesmo com a mandala, eu dependia de 6, 7, 8 meses. Uhum. Porque essa energia escalar aumenta muito a microbiota abdominal. E o indivíduo aumenta muito a imunidade dele. E o mais interessante, o indivíduo fica totalmente saudável de tudo. Você não resolve só o autismo e não resolve só a crise convulsiva. Se ele presente em mandala, eu vi isso não nele, eu vi em outros pacientes. Você vai normalizando a tua flora intestinal em valores altíssimos, muito acima de 100 trilhões. Normalmente vai a 100 quatrilhões, vai a 1 quintilhão, valores altíssimos em número de microbiota boa. Esses indivíduos, sabe o que vai acontecendo com o uso da mandala? Vai normalizando todo o colesterol, todo o triglicérides, vai normalizando toda a prova hepática, porque ele desinflama o fígado, ele desinflama a tireoide, então indivíduos todos têm um leve hipotireoidismo e estão agora tendo em contato com esse óxido férrico de carbono, porque ele lesa a tireoide, em 3 meses também está tudo o organismo. O indivíduo fica saudável. E eu testei em mim. Eu venho fazendo os testes em mim. Eu normalizei todos os meus exames. Bom, eu estou há 2 meses para fazer 85 anos. Eu duvido que você pega um 85 com as minhas condições clínicas que eu tenho. Com certeza não. O senhor é a Entendeu? prova, né? A prova de que toda a integrativa, a biorressonância, tudo isso que a gente faz dá certo, né? Bidort e tudo mais. Um dia eu te conto a minha interpretação do Bidort, que não é a interpretação da Sumier. E eu tenho provas mais ou menos daquilo que eu estou fazendo. Então, Uhum. vamos deixar para uma outra opinião, porque isso vai balançar muita coisa. Vamos lá. E Então, continuando. e a dieta? Fala um pouquinho da dieta. Olha, a dieta não é nada especial. Praticamente todo mundo tem feito, que está lidando com dieta. Não é nada especial. Eu tenho, inclusive, atrás das mandalas, as dietas, né? Mas ela não tem, assim, nada de especial. Tá? Por exemplo, eu tiro toda a farinha de trigo, eu tiro o glúten, né, Uhum, do indivíduo. Eu faço isso. E eu faço isso há 17 anos. Eu não admito que o indivíduo venha conversar comigo e falar: ah, não, eu não consigo fazer. Bom, se eu faço há 17 anos e não tenho praticamente doença, é graças a isso. Então, eu falo: não tem jeito. Se você não faz a dieta, vamos fazer o seguinte: eu te devolvo a consulta e nós não fazemos consulta. Mas eu não quero ser chamado seu médico, porque eu trato dos meus pacientes e todos vão para condições espetaculares de melhora clínica. Você não é meu paciente, não, pode ir embora. Eu ponho para fora do consultório. uhum, Porque ele não vai fazer o principal. Ele uhum, já falou para mim, eu não vou fazer. uhum, Então, se não vai fazer, você não é meu paciente. É um direito meu. Eu muito sei bem. que é um pouco agressivo, mas o indivíduo tem que entender que quando a gente tem certeza que fazer aquilo, aquilo vai melhorar, é aquilo que o indivíduo tem que fazer. Uhum, Eu sou assim, eu faço. Para mim, eu faço, a minha família toda faz porque eu fico em cima. Muito bem, então, aqui eu falo, farinha de trigo não pode, então é o glúten que tem que tirar, tá? Pode sim usar farinha que não tenha glúten. Só que a maioria das farinhas que dizem não ter glúten tem sempre um pouco de glúten. Porque quando não tem glúten, a farinha não tem liga. Então você corta um pão que não é de glúten, ele esfarela todo. uhum, Se ele não esfarelou, é porque tem farinha de trigo. Então é fácil de ver, entendeu? Mas a grande maioria que diz que é pão sem glúten tem uma dose pequena de glúten. Tem outras coisas que dão liga. O psyllium dá liga, mas o psyllium é muito caro para o indivíduo colocar no pão, entendeu? Então, ninguém faz isso. O mais certo é não comer o pão e ponto final. Então,
Farinha de trigo é refinada, é tirado, tanto a refinada como a integral. Depois tira tudo que é doce e arroz branco, porque a glicose faz o mesmo trabalho que faz a farinha de trigo. Lesa o intestino e lesa o cérebro também. Então, eu peço para o indivíduo comer arroz integral, arroz selvagem, que é preto e vermelho, arroz parbolizado pode, cateto de japonês, que é redondinho, branco, pode. Muito bem. Depois eu tiro o quê? Leite de vaca e queijo branco. Porque tem a beta-caseína da vaca, lactoalbumina e lactoglobulina, que são três proteínas que tem na vaca e que nós somos alérgicos. Todos são alérgicos. Não existe um indivíduo que não o seja. Então, não existe indivíduo que pode comer nada que possa ter isso daí. Então, corto todo mundo leite de vaca e queijo branco. Pode sim comer queijo amarelo. Eu digo, não é muito saudável, mas pode para quem gosta. O queijo amarelo ele é mais fermentado. E na fermentação, você acaba muito da beta-caseína da vaca. Você acaba acabando com ela, essa proteína, na fermentação. Muito bem. Continuando, outra coisa que eu tiro é batata inglesa. Que batata inglesa vai dar só amido. E amido dá o quê? Duas moléculas de glicose. Então, eu transfiro para batata doce. Tiro também os sucos de fruta. Peço para o indivíduo comer a fruta, mas não usar o suco de fruta, principalmente abacaxi, mamão, tudo isso daqui. Por quê? Porque a pectina da fruta, ela foi feita por Deus para bloquear a frutose, que é o açúcar da fruta. Se você faz o suco, o liquidificador destrói toda a pectina. Aí fica excesso de frutose dando lesão para você. Então eu tiro todos os sucos de fruta. Pode comer sucos de legumes, cenoura e outras coisas. Ok? Muito bem. Batata inglesa eu já falei que tiro. E também eu tiro o açúcar refinado, para fazendo para o indivíduo usar ou pequena dose de açúcar demerara ou açúcar de coco, em pequena quantidade, ou tirar de uma vez. Eu uso em pequena quantidade quando eu uso café, mas eu tomo um café raramente, uma vez por semana. Então, isso não tem interferência nenhuma. Tá? Muito bem. Aqui está o principal. Tem outras coisas como não comer carne de vaca e nem carne de porco, porque os dois inflamam a mucosa intestinal. Eles dão alergia alimentar. Você faz o bidorte, toda a carne, você abre o teu bidorte. Você checando através do bidorte, porque eu chequei principalmente com bidorte as coisas. E eu tenho hoje mais de 2.000 pacientes examinados a parte de dieta. Então eu sei muito bem o que é que está produzindo problema para o indivíduo, que é a inflamação. E decorrente da inflamação, ele não tem boa microbiota. Então, é isso que é o grosso, tá? E o que eu posso só dizer para você, não vou entrar muito em detalhe, porque a gente já está falando muito tempo, é o seguinte: depois da descoberta do ventilador e a mandala, eu também tenho respostas excepcionais em câncer, em doença autoimune. Eu tenho um caso de doença autoimune que é bem marcante. É um indivíduo lá de Sorocaba, Rui, não vou falar o sobrenome. Ele, ele tinha feito várias, ele tem ainda, mas está no finalzinho. Ele tinha uma doença degenerativa. Ele tinha esclerose múltipla. Então, com poliesclerose múltipla, ele não estava andando, ele estava andando em cadeira de rodas. E ele fez várias consultas com o neurologista e todos falaram que ele já tinha feito tudo que era possível, que eles conheciam, e que ele não iria andar mais. E aí ele fez uma consulta comigo. Eu falei para ele, não, se você fizer tudo direitinho, você tem uma chance de voltar a andar. Ele não acreditou. E aí ele não fez tudo direitinho. Mas ele fez mais ou menos. E eu fiz uma segunda consulta e percebi
pela segunda consulta que ele não tinha feito as coisas, porque dá para perceber. Quando você tem um paciente que faz tudo a mesma coisa, você fica sabendo que resposta ele tinha que ter naquele período. E ele não tinha aquela resposta. Aí eu briguei com ele. Bom, você não fez as coisas direito. Você saiu da dieta, não seguiu a coisa direito. Então eu falei, bom, agora você vai acrescentar o ventilador. E aí ele acrescentou o ventilador. O outro dia ele mandou para mim, eu examinei-o inteiro, cérebro perfeito. Ele, ele tinha um pouco também de crise convulsiva e a barreira foi resolvida. Ele tinha, desde o do bulbo até a medula espinal, tudo com bidorte positivo. Presença, quer dizer, abriu o bidorte. E todos os nervos do braço e coisa. Quando ele fez a segunda consulta, passava já de 6 meses da primeira consulta, os braços tinham recuperado todo o nervo. A medula, desde o bulbo até embaixo, recuperou tudo. Ele mostrou para mim que ele estava andando com duas bengalas porque ele estava apoiando os braços, mas as pernas ainda em nível de glúteo para baixo ainda estavam lesados, os nervos. Eu falei para ele, se você fizer tudo direito em 3 meses, você vai estar andando. Aí eu dei estímulo para ele terminar esse treino. Bom, nós estamos já com 2 meses, daqui 1 mês ele vai fazer a consulta. E aí dá para ver. Mas ele já começou a andar porque os braços voltaram a ter força e ele não tinha força no braço. E com o ventilador garante sempre a resposta do paciente. Você quer que eu entre em mais detalhes de outras coisas? Porque a agressividade das pessoas muitas vezes não tem barreira hematocefálica. Eu peguei um indivíduo que estava sendo julgado e peguei pela televisão. Ele tinha matado a mãe com facada. Eu falei, como matar a mãe com facada? Não pode ser um indivíduo tão ruim assim. Fui ver o cérebro dele, não tinha barreira hematoencefálica. Aquela agressividade que eu venho na criança também aparece no indivíduo adulto quando ele perde barreira hematoencefálica. Mas aí eu não vou entrar, porque aí você tem que entrar na área criminal, tem que examinar a paciente na penitenciária. Não, não. Não, esse eu não entro. Esse eu dou para outros mais jovens entrarem, se quiserem. Porque Já aí tem vai muita ter gente para tratar e efeito ajudar, sobre né? a criminalidade. Esse indivíduo pode ser julgado, dito que tem barreira, tem que ficar em tratamento todo o período, e ele pode sair depois de curado, porque aí ele perde toda a agressividade. Muito bom, muito bom. Adoramos, parabéns por toda a sua criatividade, né? É uma criatividade junto com intuição, junto com os conhecimentos, com a experiência clínica, aquilo que o universo vai trazendo para o senhor encarar, né? Que certamente é aquilo que o senhor dá conta. E aí, agradecer pela generosidade de compartilhar tudo isso com a gente, que é Ah, muito não, bonito e animador. Então, como deixa eu vocês te veem, dizer, eu só estou trabalhando ainda para poder divulgar tudo isto, porque isto sendo divulgado, o meu maior medo é morrer num acidente e tudo isso ir comigo. Então eu tenho que passar mesmo, eu quero passar. Eu aqui em Campinas estou procurando unidades de autismo para eu ir junto. Mas onde tem médico, eles não me aceitam. Eu já fui em duas, em Valinhos e em Americana. Nenhum dos dois lugares me aceitaram, porque já tem médico lá. sim, é uma defesa de território, né? De mercado. Exatamente. Exatamente. Então eu pretendo pegar grupos assim isolado, que o pai juntou mais um outro com outro pai que está interessado, mas não faz parte de nenhum grupo grande, e pegando esse grupo e ensinando. Uhum. É o único jeito. E como vocês veem, né, Dr. Modesto é da turma, daqueles que falam claramente, de forma muito autêntica, aquilo que não vai dar certo, que é quando a pessoa não consegue fazer a parte dela, né, que é aderir à mudança de hábitos, de procurar alimentos mais saudáveis, mas ao mesmo tempo colocar o quanto é possível dar esperança para a recuperação e a recuperação total, né? Em contrapartida a todas aquelas falas extremamente negativas, né? Quando a maioria dos médicos já de cara já falam o pior, aquilo que não vai dar certo, que não tem cura, que não tem como melhorar, e que trazem já, acabam estigmatizando a pessoa, e a pessoa acaba acreditando que realmente ela não vai melhorar. E isso atrapalha demais, né? Então, essa postura de falar,
faz o caminho certo, que eu tô te mostrando que vai dar certo, que você vai ficar bem. Isso é muito importante que alguém diga, né? Porque senão nada mais faz sentido. Por que que Deus traria as doenças na nossa vida? Tem um sentido, tem uma. E o médico, o terapeuta, está aqui para animar, não para desanimar, pelo amor de Deus, né? Ok, Então eu fico muito satisfeita com isso. Então eu queria. é, Deu para a gente ter uma boa noção, né, de como que essa barreira, que é tão importante, que a natureza fez ela perfeita, para que aqueles tóxicos que entrassem e circulam no sangue não adentrassem livremente ao cérebro, né? Então, esse é um recurso da natureza maravilhoso. E, no entanto, a essa altura, com esse nível de desenvolvimento da nossa civilização, a gente está tendo um problema que tem N fatores fazendo essa barreira ir para o espaço, né? E nós, como uma sociedade que estamos em franca decadência, né? E aí eu queria, então, trazer também mais uma solução. Primeiro eu queria fazer uma colocação, né? Quando a gente fala que todo mundo se expôs ao calendário do Ministério da Saúde, né? Todo mundo se expôs porque era obrigatório e a gente não tinha noção que aquilo pudesse nos fazer mal. Essa noção veio de um tempo para cá, né? Então, a gente se expôs e agora a gente está pensando qual o prejuízo que aquele calendário todo cumprido acabou fazendo para a gente, né? E aí a gente pensa, por que em alguns chegou na TDAH e em outros chegou no autismo? Porque tem uma questão que é o terreno biológico, que é quanto a pessoa tem de capacidade de se desintoxicar, quanto ela tem de recursos de antioxidantes, quanto ela tem de uma vida saudável que ela pôde se proteger daquela agressão. É aquilo, né, que numa sala de 100 pessoas, entre uma pessoa com, com rubéola, quantos vão se infectar pela rubéola? São aqueles que estão predispostos. Aqueles que não estão predispostos, mesmo entrando em contato, mesmo o vírus chegando até o seu corpo, não desenvolve a doença. Então, nessa situação de efeitos colaterais da picadinha, também seria esse o raciocínio, né? As pessoas que estão mais defendidas conseguem não ter nada, ou têm um mal-estar muito passageiro. Outras começam a desenvolver coisas sérias, né? Então, essa manutenção de um terreno biológico saudável é fundamental que a gente tenha. Vocês sabem que a gente está sempre tratando com nutracêuticos, com plantas medicinais, da importância da gente se manter com um bom nível de antioxidantes, de nutrientes, estar desintoxicado sempre, porque a contaminação é constante, né? E agora veio uma novidade, que eu acho que bateu muito aqui com esse assunto. A nossa amiga, uma enfermeira, ela me presenteou com todas as doses do calendário infantil. E eu tive a oportunidade de testar e perceber que lá dentro, realmente, dentre existem os componentes declarados, que nesses componentes declarados já tem muita coisa que não nos faz bem, por exemplo, alumínio, né? Então, no passado, o fator que fazia a inativação do vírus que era usado era o mercúrio, mas houve uma disputa judicial no sentido de que se parasse de usar o mercúrio, e aí eles passaram a usar o alumínio. E o alumínio você vê que é muito pior, é 7 vezes mais neurotóxico que o mercúrio. E ele está lá como um componente declarado desses produtos fora outros, que são os não declarados, que a gente já comentou bastante hoje, né? Então, para a gente contrapor, evitar, neutralizar e eliminar esses componentes das pessoas que tomaram, que na verdade foram todos, né? Todo mundo tomou, a gente está criando, então, um produto que consegue neutralizar e eliminar. Então, este é o lançamento. Ele se chama Human Energy, tá? Guardem esse nome. E eu tenho testado já em todos os pacientes e todos os pacientes aceitam. Por quê? Porque de alguma forma eles ainda estão com as influências desses agentes que foram colocados lá na infância. Então é importante que a gente neutralize essa ação para que não continue fazendo o efeito. Então vocês percebam que a gente está rodeado de situações insuspeitas. Por exemplo, crises de agressividade, ou até mesmo uma irritabilidade, ou um baixo rendimento. O que que a gente quer?
A gente quer que a gente seja a melhor versão de nós mesmos, que a gente possa se desenvolver plenamente, sem freios, sem filtro, não é? E se a gente vê que um dos recursos que a gente ganhou na natureza quando nasceu, que é essa barreira hematoencefálica, e que nos foi tirada sem a nossa permissão, sem o nosso conhecimento, então, vamos tentar recuperar ela de todas as formas, né? Então, tá aí. Então, a energia dos selos, energia da mandala, a energia do Essential Energy, estão todos aí disponíveis para vocês. Então, vamos lá, minha gente. Cada vez vamos buscar mais conhecimento, consciência e vamos nos proteger. Vamos ver o que que apareceu aqui de perguntas no chat. Maria Laura, boa noite. Roberta, Fante, alumínio mais leve que os demais, isso mesmo. Mandioca da liga para produtos sem glúten, sim. A mandala, pode se usar por quanto tempo? O doutor Modesto falou 1 minuto por dia. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, na realidade, em 1 minuto ele bloqueia o ímã do óxido férrico de carbono. Mas você pode ficar, e quanto mais você ficar com é o primeiro tratamento que, pelo tato, você aumenta a energia escalar numa proporção, usando então, junto com o ventilador, uma proporção que não tem igual no mundo. Nada, nenhuma medicação aumenta tanto a coisa. Não disse que eu ganhei uma força só com braço de ferro? Uma força que eu não tenho. E na Uhum. hora apareceu porque eu pus a mão só em cima da mandala, só isso. Depois da neutralização da parte magnética dele, ele ainda é detectável pela biorressonância? Não, E pela deixa de ser biorressonância não é detectável. mais detectado. E eu realmente procurei ver um pouquinho mais o efeito aqui. O efeito também cai de prender a moeda. Certo, o efeito magnético, né? E, na realidade, eu tenho já muitos pacientes acompanhados e que nunca mais tiveram nenhum sintoma relacionado, o que você poderia relacionar com uma síndrome pós-picada. Porque limpa tudo. Maravilha. A Roberta pergunta: mel pode? Mel, numa quantidade pequena de uma colher de sobremesa, não tem tanta caloria. Mas se você tomar uma colher de sopa todos os dias, o mel vai dar uma quantidade de calorias muito alta. E vai dar um índice glicêmico também muito alto, acima de 70, que a gente normalmente, o índice acima de 70, a gente exclui, porque isso acaba dando diabetes, e depois do diabetes vai para a problema em nível cerebral de demência por Alzheimer. Lembrando aqui que o própolis é maravilhoso como agente terapêutico, né? Mas o mel realmente ele tem essa questão. E a próxima pergunta da Roberta, acredito que é o maple syrup. O maple syrup ele não tem uma boa biorressonância, então, e ele é muito doce também. Acredito que cairia na mesma situação. Adriana Pacheco pergunta: rapadura pode ser usado? Em pequena quantidade, a rapadura tem sido utilizada e ela é levemente positiva. Ela, se você faz um pêndulo, ela não tem uma positividade grande, ela dá uma leve positividade. Então, é alguma coisa que não tem muito vantagem você utilizar Isso. uma coisa que dá leve positiva. O ideal é sempre você utilizar coisas que dão muita energia para você, porque a energia escalar entra entre as energias necessárias para o corpo, porque ela dá o quê? Dá a força da tensão de membrana de célula. Então, a tensão de membrana de célula é mantida por uma boa energia escalar. Então, uma boa energia escalar aumenta a imunidade, porque vai aumentar a tensão celular e vai também aumentar a membrana da mitocôndria, tornando a mitocôndria mais energética. Por isso que o indivíduo ganha força. Aham. A vantagem do Bidort, né, é a gente poder fazer essa análise comparativa entre os nutrientes, entre as plantas e ver daquelas que, são boas, são, mas não são maravilhosas, né? E poder encontrar esses artifícios que são fenomenais, que são extremamente bons e rápidos, né? Então, isso é maravilhoso. Roberta, doutor, trabalho com seu método. Te convido para a minha clínica. Doutora Lucy já cuidou de mim e da minha família. Gratidão aos dois. Adriana Pacheco. Obrigada, professor Nelson, por compartilhar seus conhecimentos. Gratidão, doutora Lucy. O Miguel colocando aqui. Tem uma promoção relâmpago para se inscrever no curso online.
é um desconto que tem, vai ter 24 horas. Então, quem assistiu essa live e quiser, entra aqui, né, entra aqui nesse link. Também aqui no chat está o link para a loja da Essential Energy, para aquisição de qualquer kit. Luísa Galan, gratidão pelo compartilhamento de tanto conhecimento. Valci, a mandala tem prazo de validade? Olha, eu tenho mandala que eu tenho guardado para ver, mas como ela é formada de coisas que entra muito a tinta, muda a validade da tinta. E o plástico que cobre sobre ela tem muitos anos. Então, eu acredito que uma mandala, primeiro, ela não é de chips, como tem muitas coisas que são lançadas para dar energia com chips. Os chips, no máximo, têm 3 meses de sobrevivência. Com a minha é tinta, só quando desaparecer a tinta. Então, você tem garantido aí mais de 10 anos, 20 anos. Inclusive, eu peguei uns selos que tinham descarregado, coloquei em cima da mandala e todos ficaram ótimos, novamente. A mandala, como Recuperados, é né? muito energética, ela carrega todos os selos. Ela carrega Maravilhoso. tudo. E não perde energia com nada. Uhum. Isso vai aumentar a durabilidade dos selos, né? Sim. Muito bom. A Manuela, gratidão pela aula. Elton, professor Nelson, erva mate, chimarrão, é positivo usar? Olha, o chimarrão depende, ele é teoricamente levemente positivo, mas o uso a longo prazo, você tem os problemas do epitélio da boca. Então a gente sabe que chimarrão, depois de muitos anos e muito aquecido, você leva a lesões de boca, que levam a, vamos dizer, como alterações do epitélio. E isso pode ser um fator de câncer epidermoide. Então, a curto prazo não tem problema. A longo prazo não deve ser o chimarrão muito aquecido. E à medida que eu observar leucoplasia no epitélio da boca, tomar um cuidado especial, que o chimarrão já vai desencadear processo mais grave. A gente tem observado isso de forma geral, né? Não Sim, usar nenhum alimento com tanta insistência, como se fosse um vício, todos os dias ou várias vezes ao dia o mesmo, né? A gente precisa rodiziar, variar aquilo que a gente está consumindo, porque senão vai acontecer de ficar tóxico, né? Então, nada deve ser usado com exagero. Clique aqui e solicite agora o seu cupom exclusivo do curso. Maria Helena, existe curso online para termos mais conhecimento? Sim. Professor Nelson Modesto tem o seu curso online, eu também tenho o meu curso online. Valci, meu selo já deve ter descarregado. Tenho 6 selos desde 2021. Às vezes não, né? Como é que ele poderia saber? Valci, se você fizer o curso de biorressonância, você vai aprender a medir para ver se o seu selo está funcionando ou não. Muito bem, os cursos estão aqui, o curso online, né? O curso online tem essa vantagem de você ter o acesso imediato e poder assistir várias vezes, tantas vezes quantas você quiser. Não tem aquele problema da gente fixar uma data e aí tem pessoas que não podem naquela data, ou a diferença de local ser muito longe, ter o custo do deslocamento, da passagem. O curso online, tudo de bom, né? E mesmo a gente oferece a parte prática separada do curso online, onde você vai poder treinar, praticar e aperfeiçoar o seu teste de biorressonância. Muito bom. Você será muito bem-vindo, viu, Valci, para fazer esse curso. Então, gostaria de agradecer a presença do Dr. Nelson, de ter nos ensinado tantas coisas úteis. Realmente parece que como todas as vezes, né? O senhor chegou ao auge, chegou à sua descoberta maior, mas quem sabe, né? Num futuro próximo vem outra ainda, né? E virão muitas outras ainda, assim como já tiveram muitas, né? Eu já tenho o meu ventilador com os selos, eu já tenho a minha mandala, vale a pena, vamos todos usar. Luci, você sabe que é sempre um prazer estar com você, tá? A gente sempre se deu muito bem, desde o início lá do curso do Bidort, né? E continuamos bem, porque eu admiro na tua pesquisa, nas coisas que você faz com frequenciais, entendeu? Dos quais eu não mexo, absolutamente, mas eu aprecio aquilo que você faz. E
sempre estaremos à disposição para trazer novas informações, tá? Agradeço a oportunidade e um grande abraço. Na próxima você vem aqui, no próximo curso você vem aqui, tá? Ah, eu vou com certeza. É um grande prazer, é uma grande alegria. Então, um ótimo 2025 para todos nós. Para todos nós, ok. Uma boa noite. Muito obrigada. Bora lá suplementar.